Quando os primeiros povoadores chegaram no território onde hoje localiza-se o bairro de Caçapava Velha, para dar início ao núcleo colonizador, isso na virada do século XVII para o XVIII, já existia ali uma comunidade indígena conhecida como Puris. Não só ali, na verdade eles também estavam espalhados por toda a região onde já estava se iniciando a formação do Vale do Paraíba. E esses nativos, eu vou chamar de nativos, não vou chamar de índio, porque a palavra índio, ela gera uma falsa ideia de que eram todos iguais. E não era, né? Embora sejam genericamente chamados de índios, mas são grupos diferentes. E a maior prova disso, a maior evidência, são as diversidades linguísticas que eles apresentam, né? E você se lembra, quando você estudou no ensino fundamental, que tudo isso começou quando o navegador Cristóvão Colombo, ele estava navegando pelo Atlântico e de repente ele desembarcou numa ilha e começou a chamar os habitantes da ilha todos de índios, né? Porque achava que tinha chegado nas Índias, a famosa fonte das especiarias. Só que não, né? Ele chegou na América, ele chegou nas ilhas caribenhas. E mesmo depois, quando os europeus observaram esse equívoco, não adiantou. Eles continuaram sendo chamados indiscriminadamente de índios. Quando pega um apelido, não tem jeito, né? O apelido vira o nome e o nome vira o apelido. Mas vamos chamá-los de silvícolas ou de nativos, porque índio ainda é um termo muito pesado, uma forte carga eurocêntrica. Mas vamos voltar então à nossa terrinha. Então, quando os primeiros moradores chegaram lá, o Jorge Dias Velho, sua esposa, Sebastião Dunhati, seus filhos e os agregados, esses nativos, eles utilizavam um idioma chamado Nhangatu, é isso mesmo, Nhangatu, ou também era conhecido como língua geral, né? E esses nativos, eles davam nome a todos os lugares que eles encontravam, como de acordo com o que eles observavam na natureza do meio ambiente. Eles davam nome em todos os locais que eles encontravam na natureza de acordo com o que eles observavam no meio ambiente. Então eles batizavam, davam nome para cachoeiras, para rios, várzeas, florestas, enfim, tudo que eles observavam, eles davam nome. Então assim, eles deram o nome de Tremembé, Taubaté, Pindamonhangaba, Piracuama, Guaratinguetá, Jacareí e, claro, Caçapava também. Por exemplo, né, Tremembé significa, a palavra indígena Tremembé, ela significa margem do rio. Então, naturalmente, foi dado esse nome, porque quando os habitantes estavam ali, dando início a um povoamento, era próximo à margem do rio Paraíba, né? Então deram o nome de Tremembé. Guaratinguetá, né? Que significa a palavra indígena Guaratinguetá? Garças brancas, muitas garças brancas, ou abundância das garças brancas, evidentemente, porque os nativos ali observavam que naquele local havia muitas garças brancas. E assim por diante, Jacareí, rios dos jacarés, né? Piracuama, a enseada dos peixes. Mas o que importa para a gente é agora observarmos o que aqueles nativos que estavam ali observavam e deram o nome de Caçapava. Bem, com o decorrer do tempo, muitos historiadores, muitos especialistas, tupinólogos, eles debruçaram sobre esse tema, né? Deixaram registrados os seus trabalhos. E vamos falar rapidamente só 3 deles. Um deles foi o von Martius. Von Martius foi um alemão, né? Ele foi um homem que se dedicou muito às ciências naturais. Ele também era um médico e ele integrou uma missão austríaca que acompanhou para o Brasil a Imperatriz Leopoldina quando veio para o casamento com Dom Pedro. Mas o von Martius ficou no Brasil um tempão
Ele, inclusive, ajudou a mapear o território brasileiro. Ele fez um trabalho minucioso na nossa flora, né? No levantamento da flora. E ele deixou uma publicação, um livro, e nesse livro ele fala que Caçapava significa mato todo queimado. Okay? Mato todo queimado. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o von Martius. Um outro trabalho de pesquisa é do senhor Teodoro Sampaio, Teodoro Fernandes Sampaio, que publicou um artigo no Instituto Brasileiro e Geográfico falando do tupi na geografia nacional, e ele nos diz que Caçapava significa clareira ou abertura na mata. E por fim, o trabalho de um funcionário do Arquivo Público de São Paulo, chamado David Jorge, inclusive ele publicou essa matéria da sua pesquisa no jornal A Gazeta. Ele diz que Caçapava significa sítio em que o caminho atravessa a floresta. E mostra que Ka significa mato, vegetação, arbusto, e Sapava significa vereda, travessia e caminho. Então, se nós observarmos esses três relatos, né, esses três trabalhos independentes que escreveram em épocas diferentes, eles nem se conheceram, provavelmente não se conheceram, mas harmonizam, né, em relação à morfologia Ka, que significa mato, arbusto, vegetação, enfim. Agora, quanto ao trabalho do von Martius, que disse que Caçapava significa mato todo queimado, eu acho interessante um comentário sobre isso, do historiador, do escritor Então, analisando as palavras, o texto de von Martius, o Benedito Alípios Bastos diz que ele não está totalmente errado. Por quê? Porque quando a fogueira, em suas palavras, ele fala, né, quando o fogo demolidor se exaure, termina, o que sobra? Sobra uma clareira, uma mata, em contraste com toda a mata adjacente que não fora queimada, né? Formando o quê? Formando uma clareira que vai possibilitar uma travessia, uma passagem pela floresta, né? Então isso nos leva a crer que aqueles nativos que estavam lá, eles perceberam que no momento histórico, né, onde tudo era vegetação, mato, 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 ali naquele espaço havia assim uma vegetação mais baixa, um capim mais rasteiro, uma grama mais baixinha. Então eles perceberam e colocaram o nome de Caçapava, que significa clareira ou abertura na mata. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha aí e inscreva-se no nosso canal para a gente continuar falando um pouco mais sobre Caçapava. E no mês de outubro também vamos falar da história do Brasil. Vamos também trabalhar com dicas do Enem para todos.